Olá, meus amigos. Então, hoje estamos conversando aqui, vamos conversar com o professor Dr. Paulo Carlan, que é mestre em educação e doutor em educação física, e também um grande amigo de longa data, foi meu professor aí nos tempos do ensino fundamental, do ensino médio, e agradecemos então a presença de todos os internautas, deixando um abraço, então, carinhoso aí para todos vocês que estão nos assistindo. Hoje, então, dando início a uma série de conversas e bate-papos sobre assuntos em diversas áreas do conhecimento, vamos tentar, nessa trajetória, construir alternativas para uma Ijuí melhor, mais moderna, segura e organizada, com um olhar atento para todos os setores, a fim de propormos aí soluções às diferentes demandas da nossa comunidade. Eu, então, já antecipei aí a apresentação do Paulo, então, o seu currículo, né? E vamos falar, então, hoje sobre políticas públicas de educação física. Paulo, uma boa noite para ti, tudo bem? Como é que está aí? Boa noite, Bira, boa noite a toda a tua equipe de apoio, uma boa noite a todos os ouvintes, né, dessa live, que com certeza eu já tenho antecipadamente agradecer o teu convite, carinhoso, respeitoso, e eu espero, né, que a gente possa contribuir, né, nesse debate de pensar as políticas públicas, né, e a sua relação com a educação física, né, no município de Ijuí. Sempre pensando que o que nós queremos de melhor para a nossa cidade, onde a gente convive e vive com as pessoas coletivamente. E mais do que nesse momento de pandemia mundial, a gente se ressente, né, de fato, do convívio social, do convívio em grupo, com os amigos, né, e de qualquer forma, as políticas públicas também têm esse comprometimento, né, de pensar a vida dos cidadãos de uma cidade, né, de pensar uma cidade inteligente e uma cidade para as pessoas. Então, penso que a gente possa estar dialogando, conversando, né, Bira, nessa dimensão de pensar as políticas públicas, o esporte, o lazer e as práticas corporais para as diferentes faixas etárias da comunidade de Ijuí, né? E por que não dizer também em parte de região de pessoas que vêm de outros municípios estudar, né, em Ijuí, seja no ensino médio, seja na universidade e como seja também em outras faculdades. Bom, Paulo, obrigado, né, então, pelo teu aceite aí ao convite de nós estarmos debatendo essas questões importantes para o desenvolvimento do cidadão, principalmente a questão da sua saúde, porque o esporte, por meio da educação física, ele também nos proporciona uma saúde melhor. Paulo, começando algum questionamento dentro de uma organização pública, de um município, onde nós temos aí diversos atores, principalmente nós temos hoje em Ijuí aproximadamente entre 40 campos de futebol e quadras esportivas cobertas e não cobertas. Isso, na maioria do seu tempo, fica ocioso, no turno inverso de escolas. Como que nós poderíamos pensar algumas ações no sentido de ocuparmos esses espaços, pensando desde da criança, do jovem, do adolescente, do adulto. A educação física, com os seus profissionais, ela pode contribuir nesse sentido para a ocupação desses espaços de esporte, de prática de esporte, que ficam durante a semana muitas vezes ociosos, Paulo? Qual é a tua opinião? Bira, assim, primeiro destacar a questão da relação das políticas públicas, né, com o propósito de pensar, como você falou, a promoção da saúde, a qualidade de vida
para as diferentes faixas etárias. No decorrer da minha fala, da nossa conversa, eu vou trazer alguns dados, né, do PNUD. Né? O que é, de fato, o PNUD? É um programa das Nações Unidas de Desenvolvimento, né, criado pela ONU. Esse programa do PNUD de desenvolvimento, ele está associado, então, a vários projetos, né, de pensar a erradicação da pobreza, melhor educação, uma educação com qualidade, pensar o lazer, pensar a saúde. Então, é um conjunto de propósitos e objetivos, né, que ele está interligado, o PNUD, com o ODS, né, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, pensar uma cidade, né, e o ODS compreende 17 objetivos e 169 metas. E dentro desses 17 objetivos do ODS, é pensar também a questão da educação, do lazer e da saúde, né? Desde a questão, é pensar uma vida sustentável, né? Hoje nós temos uma crise mundial, que é a nossa relação com o nosso universo, com a nossa Terra, com cuidado, né? O próprio Leonardo Boff diz assim, a crise contemporânea é uma crise de falta de cuidado. Uma falta de cuidado com as pessoas, uma falta de cuidado com a nossa terra, uma falta de compaixão, uma falta de ética. Então, pensar uma cidade hoje sustentável, e hoje tem esse termo muito hoje em voga, da cidades inteligentes, é pensar uma cidade onde as pessoas são a sua centralidade, né? É o cuidado com a vida delas. E isso pressupõe desde a educação, desde o lazer, desde a saúde, desde das práticas corporais e esportivas, né? Então, é pensar todas essas dimensões que as pessoas devem ter acesso, né, dentro de um programa, né, de políticas públicas de Estado, né? E quando a gente fala de Estado, é que, independente dos governos que estão em vigência, eles façam programas para as pessoas, né? E que as pessoas tenham o direito de livre escolha, né? Então, esse é o primeiro ponto, assim, né? Então, a gente tem que pensar que, os espaços de lazer, né, os espaços de práticas corporais, depois vou passar o número do relatório mundial do Brasil em relação às práticas corporais, né? Nós temos hoje quase 43% a 47% dos brasileiros são sedentários, né? Então, isso é um universo muito grande. E o sedentarismo, ele vai, na medida que vai aumentando a idade, vai aumentando esse sedentarismo, né? Essa falta de movimento. Eu diria assim, uma vida ativa, né? É onde tem o movimento humano como centralidade. Então, tem um programa, Bira e ouvintes, que ele está vinculado ao programa da saúde da escola, que eles têm uma proposta nesse programa das escolas ativas, é de pensar as escolas abrindo aos finais de semana, né? Para que a comunidade escolar, os pais, os professores, os alunos, as pessoas que participam e vivem naquele bairro tenham acesso à escola para atividades de final de semana. Só para a gente ter uma ideia, né, isso tem dados de todo o Brasil, das escolas, no Rio Grande do Sul, as escolas não chegam a 30% abertas aos finais de semana. Né? Eu digo assim, a gente tem que criar muito mais pontes, acessos à escola, do que erguer muros e cerca nas escolas. Nós temos que trazer as pessoas para dentro da escola, e na medida que a gente traz essas pessoas e as comunidades para dentro da escola, elas vão criar um vínculo, vão ajudar a cuidar da escola. Vai ser um lugar de encontro, né? Então, me parece que essa questão dos espaços públicos, né, que uma cidade tem que pensar, né, para a comunidade, hoje a gente vê, assim, particularmente em Juí, uma cultura dos clubes, né? Hoje Juí tem basicamente, assim, no mínimo 10 clubes, com belas estruturas. Agora, a grande pergunta que nós
nós fizemos é assim, quem tem acesso a esses clubes, né? Uma mensalidade muito alta, né? Então, boa parcela da classe alta média está nos clubes, mas e as classes desassistidas, né? Com famílias, com pessoas com um número de filhos mais elevado. Então, não tem condições de ter acesso aos clubes. Então, eles ficam restritos, principalmente os filhos, às práticas corporais da educação física. E os espaços públicos, tem uma questão que eu acho interessante, Bira, a gente pensar e a gente se desafiar enquanto cidadão de Juí. Eu sou cidadão de Juí, nasci em Juí, e morei em outras cidades, e gosto muito de Juí. É uma cidade muito boa de morar, em vários aspectos, mas que temos desafios, temos que ter avanços significativos em todas as áreas, com certeza, né? Então, eu penso que uma questão é essa ideia de pertencimento que as pessoas têm sobre as coisas públicas. As pessoas têm que ter consciência... Oi? Justamente, eu também acredito nessa questão do pertencimento às políticas públicas. Paulo, desculpa te interromper. Não, imagina. Nós, representantes da população, nós precisamos entender que nós temos que fazer um resgate da democracia participativa, né, Paulo, nesse sentido de buscar a participação do cidadão nas decisões e também nas ações do município. Não só o poder público promover ações, mas também a comunidade estar engajada nessas atividades, tendo essa visão de pertencimento. Desculpa. Não, imagina, a ideia é nós ir conversando mesmo e dialogando, Bira, né? Então, nessa perspectiva, a gente entende, às vezes, o poder público faz um movimento, um investimento enorme em espaços públicos de lazer, e não há um engajamento, nem essa ideia de pertencimento, de cuidado, né, das estruturas físicas, né? Então, há uma depredação, não há vida, não há uma dinamicidade, né, naqueles espaços. Então, é um trabalho educativo que tem que ser feito com a comunidade, sim, para além do investimento do espaço físico, e penso que um dos desafios, Bira, desses espaços físicos é também contar, né, com educadores físicos que possam, determinados tempos ou determinados horários de manhã, tarde, e no verão até a noitezinho, educadores físicos que possam estar orientando e organizando atividades coletivas para a comunidade, né? Então, penso que isso pode ser um desafio para a Ijuí pensar, né, em que medida, além do envolvimento da comunidade, de assumir essa responsabilidade, pensar que isso foi pensado para aquelas comunidades, os campos de futebol, né, os espaços de caminhada, Nesse sentido, de corrida. Paulo, Oi? Pode falar. Nesse sentido aí, tu fala dessa questão da utilização do profissional da educação física como orientação, né? Eu só vou te interromper um pouco aqui para dizer para os nossos ouvintes aí, agradecer a participação deles e também dizer que se eles quiserem fazer alguma pergunta, eles podem deixar registrado aí, né? Então, no Facebook aí que a gente vai responder na medida do possível. Então, Paulo, utilizar o profissional da educação física, não seria também possível nós propormos aí uma parceria entre o município, a universidade, o curso de educação física, com estagiários do curso de educação física, desenvolvendo esse trabalho junto a essas quadras de esportes e também as academias ao ar livre, que hoje nós temos aí mais de 10 academias instaladas, se eu não me engano, aí, não tenho o número exato, mas 10 academias hoje já instaladas no município. Perfeito, Bira. Já tem um grande projeto na área do voleibol em Juí, que já consta com essa parceria com a universidade, e tem acadêmicos. Então, isso faz há 10 anos que existe esse programa de voleibol em Juí, né? Uma parceria do poder público com a universidade, né? Então, o que tem que fazer dessa experiência que está dando certo, né? Um projeto que tem 10 anos, uma coisa que está funcionando, está dando certo. Então, eu acho que é bem nessa perspectiva que tu sinaliza, Bira, digamos assim, expandir, né, essa concepção, essa relação, né,
onde professores, né, educadores físicos e mais estagiários possam ter uma inserção em outros projetos da comunidade, principalmente nos bairros, né, porque às vezes a gente vê muitas pessoas nos bairros, né, que elas estão desassistidas, por exemplo, de uma atividade física orientada, né? Então, a gente tem um déficit, de movimento, né, muito grande entre a fase adulta, né, e os idosos. E nós temos assim, um conjunto de programas esportivos, iniciativas privadas, né, em Juí, de escolinhas de futebol, mas isso até a fase da adolescência. Passou a adolescência, então, tu já percebe o adulto, quando ele não está inserido num grupo social, mas principalmente o adulto que não está inserido e o idoso, falta, às vezes, políticas, digamos assim, de uma atividade de movimento mais ativo, organizado, sistematizado e orientado pelo educador físico. Então, acho que esses são os desafios, como você cita, as academias públicas, essas ao ar livre, né? É uma grande ideia, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente se ressente que poderia ter, em determinados horários, né, e fazer um estudo, qual é o horário de maior participação, né, de pessoas, e ali inserir algum estagiário, um professor que possa estar orientando essas atividades, né? Então, eu penso assim, que esse é um grande desafio, né, como também pensar o educador físico nos postos de saúde, né, Bira? Você tem lá o médico, tu tem o odontólogo, tu tem o enfermeiro, tu tem o assistente social, tu tem o técnico de enfermagem, mas tu não tem um educador físico, né? Morrem no Brasil 3 milhões de pessoas ano decorrente de doenças que poderiam ser evitadas por uma atividade regular de atividade física. 3 milhões de pessoas ano. Então, assim, muitas doenças, e hoje, em função das novas tecnologias, do mundo, da nossa relação com o mundo do trabalho, nós temos um sedentarismo muito alto. E isso não estou falando só do adulto. Hoje tu tem crianças, um universo de crianças, já com doenças crônicas, como hipertensão, sobrepeso, diabetes, tá? Com 8, 10, 12 anos. Então, você já, nessa idade, tendo essas doenças já crônicas, e isso significa que, na fase adulta, essa criança, né, vai se tornar uma pessoa, assim, que vai exigir, digamos assim, do sistema de saúde, né, um gasto significativo. Então, a gente sabe, assim, que muitas das questões voltadas às doenças crônicas, elas podem ser evitadas com uma mudança de comportamento em relação a uma reeducação alimentar e uma atividade física diária ou regular, no mínimo de 3 a 4 vezes por semana. Então, eu penso que essa questão das academias ao ar livre é um desafio para pensarmos, sim, Bira, bem nessa perspectiva que tu sinaliza, que ela é importante, mas, ao mesmo tempo, a gente se ressente que ela poderia ter maior participação, e as pessoas também, na medida que tem alguém orientando, vão não só um cuidado com a saúde e com o corpo, e de uma execução correta do movimento, mas também de motivação, né? Então, e tu pode criar isso nos grandes espaços públicos que tem em Juí, pessoas que vão organizar a caminhada, a corrida, a ginástica, né? Então, eu penso que sim, concordo contigo, que a gente pode avançar, né, e também pensarmos educador físico, né, concursado nos postos de saúde de Juí. Isso é uma questão muito interessante, Paulo, né? Mas assim, ó, Paulo, eu quero agradecer aqui, então, a participação dos nossos internautas aí, amigos, o Júlio Menegon, o Marcelo Andrade, o João Moura e a Elizabeth Flores, que teceram alguns comentários, principalmente o Júlio Menegon coloca para nós assim, que a palavra pertencimento, colocado pelo professor Paulo, foi fantástica, onde muitas pessoas, infelizmente, depredam, ao invés de, pelo menos, manter os espaços públicos. Esse também é uma mudança de cultura que, com essa palavra do pertencimento, que o poder público deve buscar nas pessoas, porque muitas vezes as pessoas pensam, eu não vou fazer isso, eu não vou ajudar a manter isso, ajudar aquilo,
porque é do prefeito, que é do fulano, que é do Bira, que é do Paulo. E não é. O público, ele é de todos. E esse pertencimento, ele faz com que as pessoas também se sintam... o indivíduo, ele se sinta parte dessa decisão de colocar ali uma academia ao ar livre, que é para ele, para a saúde dele. Quando nós tivermos, eu acredito que essa visão de estarmos com orientação, fazendo uma questão mais cuidadora, uma questão assim, de ter um cuidado especial com a saúde também do cidadão, dentro dessa lógica de termos na própria estrutura organizacional da Secretaria da Saúde e Profissional da Educação Física, assim como já temos diversas outras áreas, né, como o fisioterapeuta, enfim, também o educador físico, nós podemos aí desenvolver projetos concatenados com a nutrição, com todos os outros, como você falava ali, a questão do sobrepeso, né, Paulo? Então, uma coisa puxa a outra. E se a gente for analisar a cidade como um todo, né, no problema todo da questão também da alimentação, por que não agregar todo esse um programa que abranja desde do cultivo de uma horta comunitária pela comunidade, o desenvolvimento do esporte, o lazer, a saúde, tudo isso dentro de um grande projeto. Essa é a ideia, né, que eu tenho, assim, que deve permear essas políticas também para a educação física, então, com saúde, e também a questão da nutrição, né, Paulo? Então, dentro dessa linha de pensamento meu, assim, né, hoje, como também já passei como gestor aí no município em algumas áreas, então eu tenho essa visão aí nessa área da educação física. E eu já faço uma pergunta, já que tu tocasse aí na questão do ProVôlei, que é um excelente projeto, já há 10 anos, está conquistando aí também já um ginásio pedagógico, né, para a prática das suas atividades, que é excelente para o município, abrange praticamente todas as escolas do município aí com essa atenção. Mas eu te pergunto assim também, como nós fazemos uma formação esportiva nas diversas modalidades, a exemplo de que nós conversávamos já há um tempo atrás de Estados Unidos, Canadá e Europa, onde nós temos a questão de desenvolver praticamente várias modalidades até aos 14 anos, que é quando o aluno tem a sua capacidade motora, e para desenvolver a sua capacidade motora até essa idade, e depois ele escolhe, então, qual é a modalidade esportiva que melhor se adapta à sua realidade. Bira, assim, o que a gente pode estar pensando, né, os grandes desafios hoje? Vários países, o esporte ou a prática corporal, ela faz parte da formação humana das pessoas e das famílias, tá? Ela não é só uma atividade, assim, ela até é uma atividade que tem um cunho, digamos assim, de lazer, né, de integração, de socialização, de inclusão. Depois tu me cobra essa questão da inclusão, tá, Bira? Que eu acho que me parece que nós temos grandes desafios, né, a pensar esses espaços públicos para as pessoas com necessidades educativas especiais também. Então, nós não podemos pensar só numa população, às vezes, de risco, né, que não tenha todo um aporte, né, educacional, social, cultural, né, e aqui nós estamos particularmente falando das práticas esportivas, mas nós temos que pensar a acessibilidade também dessas pessoas, né, não só de ter acesso, mas é um acesso de movimento ativo, de inclusão, de interação e de movimento ativo, né, e isso significa pensarmos as estruturas físicas também para essas pessoas. Se eu for pensar uma praça, eu também tenho que pensar para esse grupo populacional, que não é pequeno, que são as pessoas com necessidades educativas especiais, né? Então, veja bem como a gente tem desafios hoje,
né, na nossa cidade, né? E assim, ó, quando a gente pensa cidade, é sempre essa lógica, né, Bira e ouvintes, assim, e amigos, é pensar o que é o local e o universal, né? Então, no local eu tenho o universal e no universal eu tenho o local. Então, muitas questões que nós estamos discutindo aqui sobre o nosso município, ela pode ser, claro, dentro das suas particularidades, digamos assim, também pensadas em outras cidades e outros municípios, né? Não só do Brasil, como de outros países. Então, a questão de pensar em inclusão social hoje é um grande desafio para a questão das pessoas também ter uma vida ativa de movimento, né? Então, nós temos que pensar esses espaços públicos em várias perspectivas, né? Então, me parece que temos aí um caminho a percorrer, né? Que não é tão pequenos assim. Mas, assim, de qualquer forma, Bira, tu falasse da formação esportiva de outros países, né? O que a gente chama de formação multilateral. Claro que esse é um ponto, assim, que eu acho que ele está muito centrado nos países da Europa e Canadá, na América e nos Estados Unidos, que a formação de base, ela passa assim, por um conjunto de modalidades esportivas para depois, com 14, 15 anos, especializar em uma modalidade, né? Então, ele amplia o acervo motor, né, uma inteligência de jogo, e depois ele especializa, né? Nós, no Brasil, nós especializamos muito cedo nas modalidades esportivas, né? E isso tem algumas, digamos, reflexões, né, digamos assim, críticas sobre esse modelo. Mas eu acho que o que é mais importante aqui para o nosso debate é pensar assim, que essa relação esporte, lazer, práticas corporais e educação, né? Então, as pessoas têm que pensar que o esporte é um meio pelo qual eu formo, educo e crio a consciência das pessoas, né? Então, assim, eu tenho alguns dados do PNUD e do Ministério dos Esportes, tá? Onde apresenta, assim, os dados em relação às atividades físicas, as práticas corporais e o sedentarismo. Então, assim, só para a gente ter uma ideia, no Brasil, nós temos uma média aqui, ó, de 45,9% das pessoas são sedentárias. Quase, diríamos assim, 50% da população brasileira é sedentária. Tá? Claro que o PNUD, esse relatório de desenvolvimento da ONU, ele te dá, assim, por escalas, por faixa etária, por classe social, né, por gênero, mas, de modo geral, nós temos quase 50% dos brasileiros são sedentários, né? E o que é mais agravante, assim, é que há uma porcentagem que não chega a 15%, que faz uma média de 3 a 4%, de 4 vezes de atividade física por semana, né? Eu não sou sedentário, mas me movimento uma vez por semana. Eu não sou sedentário, me movimento 20 minutos por semana, né? Então, nós temos, assim, além do sedentarismo, quem pratica, ainda pratica pouco. Sim. Tá vendo? Então, tem que ter uma regularidade, e isso significa uma mudança de comportamento. E os motivos que as pessoas, que a pesquisa, o relatório do PNUD, foi mostrando por que as pessoas não praticam esporte, e numa escala, assim, digamos assim, porque, primeiro, uma das questões mais acentuadas é falta de tempo, né? Depois, falta de incentivo, falta de estrutura física, falta de um apoio técnico, né? Falta de alguém que possa fazer com ela. Então, tem um conjunto de justificativas para que esse número seja tão elevado no Brasil em relação ao sedentarismo, né? Então, tu pega uma faixa etária que começa com 15 anos extremamente ativo, e isso vai crescendo a faixa etária e vai diminuindo e vai aumentando o sedentarismo, né? E isso, na medida que a pessoa avança e não tem uma prática, um hábito, um comportamento ou uma aderência, que a gente chama, em relação à atividade física, né? E com isso, uma alimentação não adequada, equilibrada, essa pessoa tem uma propensão a uma doença crônica muito grande,
né? Então, a gente tem que ter uma mudança de comportamento e de consciência. E muitas vezes as pessoas não têm consciência o que faz a falta de uma atividade física, né, ou de uma vida ativa, né, porque a ideia desses países europeus, né, e outros países da América, como Canadá, Estados Unidos, é que o esporte ele é um meio no qual não só eu socializo e tenho uma atividade, uma vida mais ativa, né, mas ela trabalha num prolongamento de uma qualidade de vida. Né? Eu pensar uma vida mais prolongada, uma expectativa, uma longevidade da minha vida, mas com qualidade. Diríamos assim, envelhecer com qualidade. Né? E hoje o próprio conceito de saúde, né, os novos paradigmas de saúde, a gente romper com alguns, digamos, preconceitos, assim, entendimentos, por exemplo, saúde é não ter doença. Não existe saúde viver sem doença. Agora, tu tem que ter um equilíbrio, né, para que a tua vida, né, seja de forma, digamos, mais ativa e, né, mais saudável. Né? Então, nisso, o movimento, a atividade física, o esporte, o lazer, é fundamental como centralizador desse projeto, pensar uma saúde ativa para as pessoas da nossa cidade. Paulo, assim, também eu agradeço aqui aos amigos aí, o Rafael Barros, a Graciela Genro e o Veiga, né? A Tânia Veiga aí que está nos ouvindo também. Paulo, dentro dessa lógica aí do sedentarismo, né, que eu me coloco hoje nessa situação, né, pretendo já temos que sair dessa aí, Paulo, tem que sair dessa aí, tem que voltar. Tem que sair. Né? E aí, Paulo, assim, ó, nós fizemos aqui em Juí, Paulo, o plano de mobilidade, e nós prevíamos, então, isso porque existe uma lei federal, diz que a 12.587, que toda cidade acima de 20 mil habitantes ela deve ter um plano de mobilidade. Então, nós já temos o nosso, e nesse plano ele prevê, então, o deslocamento a pé, o cicloviário e o transporte coletivo como prioritário para a cidade. Na lógica do deslocamento a pé e o cicloviário, a ideia é que você, lá no bairro Modelo, querer se deslocar a pé para chegar no bairro Tomé de Souza, por exemplo, em Juí, nós tenhamos aí um caminho de passeios públicos adequado dentro das normas da ABNT, a 9050, dentro do que preconiza aí a acessibilidade, estradas acessíveis, então, para que você se desloque a pé. E da mesma forma, a rede de ciclovias. No entanto, a gente sabe que é um pouco difícil, mas não é impossível, e nós temos que ter metas claras de investimentos para que no menor espaço de tempo possível nós possamos implementar essas políticas. Mas não tendo essas políticas implantadas, o que tu acha daquela questão que a gente vê em alguns municípios, que são as áreas de ciclovias operacionais, ou seja, num determinado período do tempo, na semana, ou no sábado e domingo, ou somente no domingo, ruas inteiras, elas são destinadas a ciclistas, a patins, a pedestres, né? Então, para que também tenha ali um espaço público utilizado para o lazer e o esporte. Então, nesse sentido, Paulo, tu acha isso viável, não é viável? E como que tu vê essa questão assim de, bom, pelo menos, como tu mesmo disse, tu não está no sedentarismo, mas tu está praticando só uma vez por semana. Daqui a pouco não seria também uma alternativa do Estado, como aqui o município, nós temos a adoção desses espaços públicos para a prática desse esporte ou da caminhada, enfim, em algumas ruas da cidade, pelo menos no domingo? Bira, assim, ó, no levantamento que eu fiz do relatório do PNUD, aparece a primeira atividade de maior incidência das pessoas, independente da faixa etária, é a caminhada. Então, a caminhada é a prática do exercício físico, assim,
mais recorrente, assim, em diferentes faixas etárias, né, idades e classes sociais, porque ela não exige, assim, um grande investimento de equipamento para essa prática, né? Depois vem o futebol, por causa principalmente dos homens e também das mulheres, tem crescido muito. Depois vem a bicicleta, né? A bicicleta aparecendo assim com as pessoas, principalmente agora na pandemia, pelas questões, houve um acréscimo muito grande da bicicleta. Então, até assim... a da pessoa, né, Paulo? Desculpa, então, assim, ó, a gente vê assim que muitas pessoas se deslocam para o trabalho de bicicleta, mesmo em Juí, né? E assim, ó, pensar uma cidade, tu falou na questão de mobilidade, né? Ela vai para além dessa atividade do lazer, da física, né? Ela vai no deslocamento das pessoas no dia a dia dela, do cotidiano. Então, a grande pergunta que nós temos como nós estamos pensando enquanto política pública, qual é o nosso comprometimento, nossa compreensão, nosso entendimento em relação à saúde, né? E aí, na perspectiva aqui que nós estamos abordando da atividade física e das práticas corporais de esporte. Então, nós temos que pensar uma cidade com boas calçadas, né? Às vezes a gente se depara assim com estados de calçadas deploráveis, né? Que as pessoas podem cair, os idosos quando caem são mais suscetíveis a fratura, a lesões graves, né? Então, assim, pensar uma cidade sustentável, pensar ela dentro da Agenda 2030, né? Que é uma agenda que tem um comprometimento articulado com o PNUD e a ODS, né? Pensar uma cidade da Agenda 2030, pensar uma cidade para as pessoas, pensar também esses espaços, por exemplo, das calçadas, né, de acesso aos parques de lazer, né? Então, nós tínhamos, assim, em Juí, alguns eventos, como a Rua do Lazer, né, no centro da cidade, muitos anos, uma promoção do SESC, né? E por um conjunto de fatores, assim, acabou, né, se inviabilizando. Mas eu penso que é um comprometimento do poder público, né, das pessoas, que essa é uma possibilidade, né, assim, na medida em que também, às vezes, que não tenha espaços mais naturais, assim, né, que não tenham grandes áreas de lazer, né, então a rua pode se transformar em determinados horários, final de semana. Nós tivemos um caso, assim, de um grupo aqui de Juí, que resgatou o carrinho de lomba, na rua 14 de julho. Cara, eu achei fantástico, mas gerou um problema para a comunidade ali. Um problema, digo assim, as pessoas, era barulho, era concentração, fechava a rua, as pessoas reclamavam que tinham que fazer um retorno maior. Então, assim, é aquilo que tu falou, né? Nós temos uma dificuldade que as pessoas vão para as ruas, as pessoas têm que ocupar as ruas, têm que ocupar as praças, têm que ocupar a cidade. Ela tem que sentir, assim, sentir que esse vínculo com a cidade, né? As grandes cidades, as pessoas saem para fora, né? Ela se sente parte da cidade, né? Então, a cidade não é a cidade só, o maior patrimônio de uma cidade, Bira, no meu entendimento, são as pessoas. Com certeza. É claro que eu vou fazer um investimento no turismo, é claro que eu vou fazer um investimento na rede hoteleira, na área da educação, na área da saúde, mas o patrimônio maior de uma cidade, o que vai marcar, o que vai criar um vínculo, são as pessoas. É como eu sou acolhido para as pessoas, né? Então, nós temos que pensar uma cidade onde as pessoas possam sair das suas casas, possam ter segurança na rua, posso ir com as suas famílias, fazer novas amizades, né? E isso significa pensar esses espaços, como você está sinalizando, como de repente fechar algumas ruas, e não é só no centro, é pensar o bairro também, né? Os bairros, né? É pensar os distritos, entendeu? A vida de Juí tem uma coisa muito interessante, a forma de organização das comunidades do interior de Juí, claro que ela passa muito pelo futebol, né? Mas a gente poderia estar pensando também como pensar as políticas públicas de saúde, lazer e esporte e práticas corporais para os distritos do interior, né? Do interior de Juí. Como é que estão essas pessoas, né? Como é que está a vida das pessoas no final de semana lá,
né? Eu sei que elas trabalham na roça, na agricultura, no tanque de leite, e no gado, e o que é pensado para elas na perspectiva da saúde e lazer? A saúde da mulher, a saúde do idoso, a saúde da criança, né? Então nós temos desafios quando a gente pensa a cidade, é pensar todo o seu entorno, né? É todo esse conjunto, né, de pessoas que fazem parte e são a vida e dão a vida pela cidade, né? Paulo, e dentro dessa tua fala aí é que eu sempre digo, eu sempre disse assim quando eu atuava na área de trânsito, que nós precisamos é pensar as pessoas, a cidade, aliás, para as pessoas, não para os veículos, né? Exato, exato. Essa é a grande ideia, né? Também, porque muitas vezes a gente ocupa os espaços públicos com carros, enfim, com os veículos dos mais diversos tipos, e esquece justamente essa questão da calçada, do passeio, né? Do entorno, enfim. E dentro dessa lógica, Paulo, que nós estamos falando aí, a gente tem uma participação também junto à Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, e hoje a gente vê que o futuro das cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis, ela perpassa por políticas, não é só uma questão de tornar uma cidade inteligente uma cidade altamente tecnológica. Para além disso, é uma cidade onde as ações de governo, as ações administrativas, elas também têm esse caráter inteligente, no sentido da palavra, de dizer que são ações voltadas para as pessoas, aonde a pessoa decide, aonde a pessoa, de forma colaborativa, ela contribui com o poder público, justamente também nessas medidas, né, de espaço público, de como participar, de como agir, até nessa questão do interior, né, a retomada das atividades, dos jogos do interior, que nós tínhamos aí o Sol a Sol. Isso, da Emater, né? Isso aí, Paulo, né? Então, assim, eu acredito que nós estamos apegados, assim, às vezes, à tecnologia. Para ser inteligente tem que ter tecnologia, mas não, nós temos que ter outros tipos de atividades, né, Paulo? Exato, porque assim, né, hoje o que a gente tem discutido assim, sobre a lógica de um novo paradigma, né, civilizacional, né, um paradigma contemporâneo, né, nós temos, na verdade, hoje uma crise de cidadania, né, dessa ideia de ser cidadão, né, nós temos uma crise política aí de entendimento, né, hoje nós temos uma crise onde as pessoas pensam mais no individual do que no indivíduo, muito mais no individual que no coletivo, mais no privado que no público. A grande pergunta que nós podemos e devemos nos fazer: o que eu faço em nome do público? O que eu abro mão do meu privado para desejar o bem comum, né? Um bem comum da cidade. Esse desejar um mundo comum, né, ele perpassa uma cultura da paz. E a cultura da paz hoje é um novo ethos, segundo Leonardo Boff, é um ethos ético de civilidade, de amor com o próximo, de compaixão, de respeito, né, de respeito às diferenças, né? Então, me parece que pensar uma cidade é pensar para essa diversidade de pessoas. E tu colocaste muito bem, Bira, hoje tem que ser, as pessoas têm que ter a liberdade de escolha. Não é de dever só, né? Ela tem que ter escolhas, ela tem que ter opções, né? Então, pensar as políticas públicas, né, e pensar a saúde, nós temos que sair da ideia de culpabilização do indivíduo. Eu não faço atividade física porque o sujeito é preguiçoso. Eu não faço atividade física porque a pessoa não entende que ele é bom. Estudos têm mostrado que os países que aderem têm assim, uma qualidade de vida, é que quando as políticas públicas elas são assim, estão muito presentes para seus cidadãos, né, independente das classes sociais.
Então, nós temos que pensar esse novo modo de pensar um mundo comum, um mundo da cultura da paz, um mundo, uma cidade sustentável, aí concordo permanentemente contigo, né? Hoje nós estamos na ideia de uma religação com os elementos da natureza, né? Então, hoje, o grande desafio, o novo paradigma hoje de pensar, hoje não é um Estado-nação, hoje é um Estado-terra, hoje nós temos que pensar o universo, hoje nós temos que pensar o ambiente natural, né? Hoje nós temos desafios de sustentabilidade da nossa condição de permanecer na Terra extremamente grandiosos. É a qualidade da água, é a camada de ozônio, é o lixo, né? E nós vivemos numa cultura de sociedade consumidoras, né? Tem um escritor, o Bauman, Victor Bauman, que ele vai dizer a sociedade dos consumidores. Então, hoje nós temos que também pensar que temos, digamos assim, na medida que a gente projeta uma vida mais, digamos, mais saudável, nós também temos que nos pensar e nos perguntar em que medida também eu estou entrando numa lógica de extremo consumismo, né? Então, pensar cidades sustentáveis é também o sujeito pensar nessa perspectiva, né? Então, me parece que a ideia de cidadão e de pensar as políticas públicas, elas estão extremamente articuladas. Então, não dá para a gente hoje pensar na culpabilização do sujeito, né, individualizar ele. As políticas públicas, né, o governo, o Estado, tem que ter opções para que as pessoas possam, digamos assim, ter acesso às práticas corporais. O PNUD levanta assim que quase 40% das pessoas fazem atividades de lazer em academias, em clubes, ginásios pagos. Entendendo? Mais de 40%. Né? E essas pessoas, e as outras vão para onde? As outras vão para os espaços de lazer, os espaços livres, né? Desculpe, espaço livre. Mas geralmente os espaços livres nem sempre têm as melhores condições, né? E alguém para orientar essas atividades, né? Não que as pessoas não possam ter autonomia de fazer as suas escolhas, não é nesse sentido que a gente está dizendo. Que eu vou lá correr, tem que ter alguém me orientando. Não, mas tu ter disponível alguém que possa orientar, né, é diferente, né? Ter programações organizadas e pensadas final de semana nas comunidades de jogos, mesmo não é, nem estou falando aqui em competição, né, Bira? É tu dar uma aula lá de yoga lá na praça, de Tai Chi Chuan lá na praça, tal hora, as pessoas vão lá, né? Dar uma aula de alguma modalidade esportiva, jogar uma bocha, construir lá nas praças, né? Eu não vejo, digamos, às vezes a gente tem as nossas praças mais de contemplação, né, do que de interação. Não pisa na grama, não faz isso, não faz aquilo. Então, não estou dizendo que a contemplação também não é uma perspectiva de lazer e saúde, também é a meditação, né? Mas, assim, as praças têm que oportunizar que as pessoas interagem na perspectiva do movimento humano também, né? E aí eu posso ter determinados horários, em determinados dias da semana, alguém lá que vai para a praça e alguém vai dar uma prática, uma aula de yoga, outro de Tai Chi Chuan, outro de alongamento, outra né, de outras práticas de esporte, né? Então, isso é pensar, né, esses espaços públicos dando vida e dinamicidade. Uau, é isso aí, Paulo. Fecho bem contigo. Nós estamos aí, né? Então, já chegando aí no nosso quase que no nosso limite de horário, Paulo. Mas vamos continuando. Então, a gente pede para as pessoas que continuem fazendo suas perguntas. Eu acho que é bom, nós né? Estaremos aí. Na medida do possível, dar uma olhada aí. O pessoal aqui da retaguarda aqui já está me passando quais são as questões que o pessoal está colocando, então podem perguntar aí para o Paulo, aí para mim mesmo, que eu possa responder, para eu
poder aí também, talvez, tecer algum comentário, não, né, Paulo? E agradecer os participantes que estão interagindo aí com os comentários, Paulo, né? Dentro dessa visão, Paulo, do todo, né, de uma cidade, da questão das praças, enfim, muitas vezes, vou pegar lá a frase do Júlio, né, então, que o cidadão, ele esquece, né, de também contribuir com a conservação dos espaços públicos. Mas aí eu noto que às vezes falta essa questão da colaboração. Nós precisamos ser um governo mais colaborativo, um governo que ouça mais. Muitas vezes, Paulo, isso que tu falavas aí, as praças, elas são contemplativas, e claro que tem essa questão também relacionada à saúde, mas às vezes eu vou lá instalar um equipamento numa praça que não é aquilo que o povo gostaria que fosse instalado. Então, daqui a pouco não vai servir para aquela região, para aquela comunidade. Perfeito. E se tu falar, daqui a pouco uma de bocha, né, ela vai tornar lá no interior, talvez, ou lá num bairro, ou lá no centro, ela vai fazer com que ela vai ter muito mais atração do que às vezes, e mais ocupação, do que às vezes um equipamento de ginástica, né? Então, essa questão da questão colaborativa, de ouvir o cidadão sobre o que ele pensa ser o melhor para ele nessa comunidade, ou nessa praça, ou então nesse espaço público, é importante. Então, nesse sentido, que também eu percebo que às vezes a gente peca. Perfeito, Bira. A gente tem que escutar as pessoas do bairro, né? Quais são as suas demandas, né? Ter essa sensibilidade, esse link, né? Essa percepção de escutar as pessoas, né? E outra questão que eu acho que é interessante, que a gente... Não é uma questão de juiz só, Bira, né? Ela é as concepções, né, dos equipamentos, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu estive em 2015, não, né, isso não precisa hoje ir lá, tu pega na internet e tu olha, tá? Mas eu estive a estudo na Alemanha em 2015, e um dos meus projetos era conhecer os parques infantis e as praças. Tá? Então, eu tirava dias e caminhava a pé, porque a melhor forma de conhecer uma cidade é tu ir a pé. Não tem a melhor forma, principalmente cidade que tu não conhece. Então, eu saía a caminhar numa cidade de 83 mil, Tübingen, no sul da Alemanha, uma cidade universitária, onde tem de 83 mil habitantes, né, isso em 2015, tinha 22 a 23 mil universitários. Imagina. É uma cidade que respira universidade e conhecimento e ciência. E aí um dos meus projetos era conhecer as praças públicas e as pré-escolas, os espaços de movimento. Então, o primeiro conceito que tem, então, é uma questão conceitual, tá? Não é botar qualquer aparelho numa praça para as crianças, ou seja, o meu sonho é construir uma praça com balanços para adultos, Bira. Por que não? Isso é fantástico. Por que eu não posso pensar balanço, gangorra para adultos, só para crianças? Será que só as crianças precisam de um lúdico? A ludicidade não tem idade, eu tenho dito para os meus alunos. Ludicidade, brincar, não tem idade. Então, então, quando a gente pensa em equipamentos, né, principalmente para crianças, tem uma ideia aí não só de estética, tem uma concepção de movimento, né, de um entendimento. Então, na Alemanha, principalmente, eles usam quase raramente o ferro. O que usa de ferro é só os parafusos, é madeira, e sem pintar. É madeira natural. As estruturas hoje, ela trabalha com a questão da estética, da irregularidade. Não é o padrão, não é o reto, o equilibrado, né? É a diversidade do tronco e a concepção de equipamentos interligados. Tu sai de um equipamento, tu está interligando com o outro. Então, a gente chama isso de equipamentos multifuncionais, que está muito relacionado com o movimento holístico
né, da criança, do desenvolvimento da criança. Então, é toda uma concepção. Então, não é chegar e pegar um padrão de praça e colocar... Porque, assim, ó, o ferro, no verão, esquenta. O ferro, no inverno, esfria. Tá entendendo? Então, a madeira, ela tem essa propriedade que, tanto no inverno como no verão, ela mantém a temperatura e ela ajuda a criança, estimula ela a usar o equipamento. Então, isso já, então veja bem, eu já estou indo para uma outra dimensão de complexidade, né? Que já aí eu digo, pá, aí tu está complicando, né, Paulo? Não, mas nós temos que pensar não só a questão da estética e a funcionalidade, mas a concepção do equipamento, né? Paulo. Então, para isso tu tem que ter gente que entende disso. Tu não pode ir lá numa indústria assim, eu quero pensar equipamentos para criança, um modelo e padroniza e joga lá. Então, nós temos um desafio de concepção, de funcionalidade, de estética e de concepção de movimento e de criança. Né? Isso aí. Eu tenho que entender de criança, eu tenho que entender que a criança se constitui pelo movimento. E aí nós podemos estar pensando não só as praças, mas como nós estamos discutindo aqui, em que medida o que as práticas corporais e os esportes potencializam os sentidos e significados de nossas vidas. Justamente. Né? Então, assim, na medida que eu me movimento, eu estou sendo impactado, né? E algo está me mobilizando e me potencializando os meus sentidos e significado nesse meu se movimentar. Não é uma dimensão só biológica, não é só fisiológica, não é só gasto energético. É um ganho, uma potencialidade na qualidade de vida também subjetiva do sujeito. Então, quando a gente pensa hoje o conceito de saúde, é pensar uma dimensão para além de uma dimensão instrumental patológica ou biológica, né, ou genética. É pensar uma atividade, como é que ela me constitui e como é que ela impacta e bate e causa, né, na perspectiva também subjetiva desse sujeito. Então, e isso vai bater de forma diferente, né? Então, por isso que o lugar da educação física, o lugar do educador físico, o lugar das práticas corporais, o lugar do lazer, ele tem que ser entendido pelas políticas públicas como um grande eixo de desenvolvimento humano, de formação humana. Esse o grande desafio. Tá? Então, quanto mais se investe em saúde, em atividade física, você tem mais qualidade e longevidade das pessoas em termos de vida e saúde. Então, é um investimento nas pessoas, né? Esse é o grande debate, né? Eu fico feliz, Paulo, com as tuas colocações, principalmente porque a gente tem um projeto, Paulo, que foi feito por uma acadêmica do curso de Engenharia Civil, que colaborou conosco, justamente nesse sentido das praças de lazer aqui em Juí, dos equipamentos, e prevendo já o uso de madeira, ao invés de ferro, justamente nesse sentido. Então, assim, eu fico muito feliz com essas suas colocações, e também já de que nós estamos já adiantados aí com essa questão desses projetos para implantarmos na cidade equipamentos de lazer com madeira, utilizando equipamentos com esse material, bem nessa linha que tu fala da relação da criança, enfim, do indivíduo. E, Paulo, tenho duas perguntas aqui, a Elizabeth Flores, nossa amiga aí que está nos ouvindo, e ela pergunta assim: quando nós contamos com a colaboração dos estudantes universitários, se não teria muita burocracia para que poderia tornar difícil essa parceria? Ela diz que ela não é do ramo, então por isso que ela faz essa pergunta. Eu vou aqui responder ela, Paulo, né, como gestor que eu fui, e hoje como servidor público concursado no município, né, que a gente a gente tem diversas, como tu mesmo colocava antes, já existe o ProVôlei, que tem essa parceria com o curso de Educação Física da Unijuí. Nós temos estagiários que são estudantes da Unijuí
em diversos setores da municipalidade. Então, eu não vejo a burocracia como um empecilho, né? Eu vejo, sim, que nós temos que ter uma boa vontade e desenvolver programas nesse sentido. Não sei se contempla aí a pergunta dela, e se tem alguma coisa para falar nesse sentido. Não, concordo, Bira, porque assim, ó, diferentes cursos, né, que as pessoas estão frequentando na universidade, né, em qualquer faculdade, qualquer universidade, muitos eles têm que fazer estágios. Então, tu pode estar agregando isso vinculado a uma disciplina, aos estágios, como tu pode também, pelo CEFORD, né, Bira, o estagiário. Sim. Pelo CEFORD, que são 2 anos, né? Então, tu tendo um projeto, né, você consegue legalmente estagiário via CEFORD, que é um tempo de 2 anos. Então, tem várias possibilidades. Eu acho que o Bira, tu coloca muito bem, tem que ter um querer, né, um desejo e uma vontade pública, né, para que essas coisas aconteçam. Claro que esses desafios burocráticos vão existir, mas eles não são empecilhos para que se faça acontecer esses projetos e que tenha, digamos, estagiários, claro, e responsável um professor de educador físico, né? Tem que ter um professor, esse estagiário não pode ficar sozinho. Então, a questão aí é como é que tu articula daí. Eu penso que tem várias, digamos, o próprio município tem vários professores, né? Claro que eles estão vinculados à escola, né? Ou à própria coordenadoria de desporto, lazer, né? E turismo e cultura. Então, eu acho que são questões, o que eu digo aquilo, nós temos que construir as pontes, né, Bira? Elas não estão dadas. Muitas coisas, muitos caminhos, acho que se avançou muito, né? Eu peguei um dado aqui do Índice de Desenvolvimento Humano, e Juí está na posição 13ª no estado. Não é ruim, é muito bom, né? No Brasil, sim, a posição é 119. São 5.570 municípios no Brasil. O Brasil, no Índice de Desenvolvimento Humano, está em 119 posição. É muito bom. Agora, esse assim, o bom pode melhorar, né? Podemos qualificar. E eu entendo que essa qualificação se dá por um debate aberto, transparente, crítico, de alguém que é de Juí, que gosta de Juí, quer ver o melhor para Juí. É nesse sentido que eu gostaria que as pessoas também me reconhecessem nesse momento, né? Alguém que luta, que gosta de Juí, gosta de morar aqui e que quer o melhor para Juí. Então, agora, temos desafios em qualquer área, qualquer cidade tem, mas a gente não pode se acomodar, né? Nós temos que buscar alternativas, né, sempre mais qualificadas, tendo como centralidade as pessoas. Paulo, isso aí. E nós somos 2, então, nascidos em Juí, amamos essa terra e queremos o melhor para a nossa comunidade. O Red Pires, Red Wilson Pires, ele pergunta assim, de que forma o Poder Público de Juí tem buscado ouvir o cidadão em relação à criação desse espaço? Red, eu te confesso que eu não conheço os mecanismos que o município tem utilizado para ouvir o cidadão em relação à criação desses espaços, mas eu tenho que, ao longo do tempo, foi desenvolvido, então, o PPA, né, que é o Plano Plurianual de Investimentos, que é sempre no início de cada governo, ele foi já feito de forma participativa e é o momento onde a comunidade escolhe as demandas aonde será investido o orçamento público, de que forma vai ser investido o orçamento público. Eu acredito que é só nesse espaço. Eu não conheço outros mecanismos. E então, dentro dessa linha que o Red coloca, é por isso que eu falo da importância de nós termos uma gestão colaborativa. E vou te falar aqui, Paulo, assim, para todos os ouvintes, né, nós vivemos numa crise do sistema representativo, da democracia representativa, aonde a maioria, e que bom que está mudando isso, dos nossos representantes, ao serem eleitos para cargos eletivos, muitas vezes esquecem de representar o povo, representam os seus interesses ou de terceiros. E essa crise
da representatividade é que nós estamos trabalhando na renovação. Então, para que nós tenhamos aí uma mudança de uma democracia representativa para uma democracia participativa, porque hoje, praticamente, todo cidadão tem um smartphone. Se ele não tem, o filho tem, ou a mãe tem, ou o pai, ou o irmão, ele tem um smartphone dentro de casa. Praticamente, eu acredito que muitas das casas hoje têm um smartphone e que podem fazer o governo ele pode fazer essa pesquisa antes de implantar alguma política pública nesse sentido. Então, eu vejo que esse governo colaborativo ele vem também para nós melhorarmos essa questão. E aí não há diferença social, Paulo, porque todos podem participar de uma forma equilibrada, justa, né? Porque você vai pegar a todos de uma forma geral. Então, eu vejo como é importante termos essa questão do governo colaborativo. Mas, Paulo, quero agradecer também a Daniela Crisóstomos, aí, que foi a nossa estagiária também da Engenharia Civil, o Jamil Éder de Souza, o Júlio Menegon, aí o Carlos Dorsenbacher também, que estava nos ouvindo aí, muitas pessoas aí assistindo. Agradeço a presença, a assistência de todos vocês, aí, de todos os ouvintes que passaram aqui por essa live. E vamos encaminhando, então, Paulo, para o final, né? O Red Wilson aqui, como podemos sugerir melhorias, política pública que busca legitimidade para buscar a palavra do cidadão. Justamente, então, né, eu já falei dessa questão do governo colaborativo. Mas, Paulo, então, vamos caminhando para o final. Eu gostaria que tu deixasse a tua mensagem aí para eu fazer depois o encerramento, Paulo. Tá, ok. Primeiro, assim, agradecer, né, Bira, pela essa parceria. Fico muito feliz, né, de ser convidado para a gente conversar, esse bate-papo aqui, né, a respeito da temática das políticas públicas e educação física. Claro que pensando aqui educação física no alargamento das práticas corporais, do lazer, né, dos esportes, né. Então, o que fica, assim, é esse agradecimento e desafio, né, que a gente tem que construir uma cidade para as pessoas, né, e temos que criar uma cidade no qual a gente está disposto, né? A grande pergunta, como eu falei antes, o que nós estamos dispostos para contribuir para as questões públicas de Juí, né? Aí, quando a gente fala as questões públicas, dimensões das políticas públicas, não é só os espaços, né? Não é só a estrutura física, mas é também as ações, né? O que nós podemos pensar coletivamente, né? Como o Bira falou, e eu concordo com ele, né? Então, nós temos um desafio de resgatar, né, esse sentido de cidadão da cidade, né, da cidade para a cidade. Né? Eu tenho que pensar uma cidade não só para mim, mas para todos, né? Diferentes classes sociais, diferentes contextos, né? Enfim, eu acho que a gente tem um desafio de pensar, de resgatar esse sentido, né, de reencantamento pela cidade. Esse reencantamento pela questão pública, o reencantamento pela vida coletiva, o reencantamento pela vida, o reencantamento pelo coletivo e pela diversidade. Né? Então, nós temos que pensar esses pilares, né? E que nem o Leonardo Boff disse, nós temos que pensar o ethos. O ethos é a nossa casa é a nossa cidade. Não é só a minha casa em 4 paredes. Eu tenho que pensar a minha casa é a cidade, e a cidade eu tenho que pensar o universo eu tenho que pensar a terra. É essa relação que ela não pode estar dissociada. E ela não está dissociada com o ambiente natural. Então, as minhas ações, as minhas posturas, elas produzem impacto em todas essas relações. Então, é um religar, que nem Edgar Morin diz, é um religamento, né, de todas as dimensões da vida humana e da nossa condição humana. Seria isso, Bira. Meu muito obrigado. Obrigado, assim, as pessoas que também interagiram com a gente, né, que foi lendo o chat, né, e eu me coloco à disposição para a gente estar pensando sempre nessa perspectiva de pensar a nossa cidade, o nosso Ijuí,
a saúde e a qualidade de vida e a promoção da saúde, né? Sempre articulando como eixo central o esporte e as práticas corporais como um meio de desenvolvimento humano, um meio de formação humana, um meio de educação, um meio de construir nova ética, nova ideia de cidadão. É isso, Bira. Obrigado. Paulo, eu tenho só a agradecer aí, né, pela tua participação junto conosco aí, né, nessa primeira live aí do Bidertal, debatendo esse tema tão importante para nossas vidas, que às vezes nós não nos damos conta da importância que tem a prática esportiva e a importância que tem o espaço público para, então, esse movimento corporal, esse movimento de prática esportiva. E agradecer, então, imensamente, Paulo, pela tua amizade, né, de sempre, de longa data, não é de hoje, que nós somos amigos, que nós nos conhecemos, tu foi um mestre para mim, né, um professor aí na minha adolescência, enfim, na minha juventude, e um grande amigo, um grande parceiro de longa data, Paulo. Então, eu agradeço essa parceria, agradeço essa tua amizade e a tua disponibilidade de hoje estar aqui debatendo esse tema tão importante para a nossa terra, para a nossa comunidade aqui de Ijuí. E agradecer aí ao Marcel e toda a sua equipe, ao Guilherme, ao Rafael, que estiveram aqui comigo nessa retaguarda, ao irmão Alessio Basso pela disponibilidade do espaço, para que nós pudéssemos estar aqui hoje falando com a comunidade de Ijuí, e também dizer a todos vocês que na próxima quinta-feira, dia 20, nós estaremos com mais uma live debatendo questões importantes para Ijuí com o tema empreendedorismo como forma de desenvolvimento da cidade. Então, nós teremos aqui a Maria Odete Pagarini, lá da Criatec, né? E também o César Festenseifer, que é doutor em meio ambiente e é um empreendedor incubado hoje dentro da Criatec. Então, nós vamos debater esse tema importante para o município de Ijuí, que é o empreendedorismo. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado aos ouvintes. Agradeço a todos de coração pela participação e também pela interação de todos vocês junto conosco. Agradeço, então, ao João Batista Manzoni, a Jerusa Costa, ao Jolair Ribeiro, enfim, por todas as questões aí que nos colocaram e a gente espera ter respondido. Muito obrigado, Paulo. Um forte abraço aí e continuamos nessa luta aí por uma Ijuí melhor. Com certeza. Tá bom, Bira? Obrigado. Uma boa noite a todos aí. Boa noite. Boa noite.